Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E nesse vídeo eu quero passar para vocês um passo a passo detalhado de como você vai construir o seu hidrograma de projeto, hidrograma curvilíneo, através do método SCS. Bom, antes de mais nada, meu nome é José Costa, sou engenheiro civil, sou mestre em recursos hídricos, energéticos e ambientais. Possuo essas redes sociais, se você também possui essas redes, me procure lá para que você possa acompanhar os materiais e conteúdos que eu tenho postado também por outros canais. E, antes de tudo, deixe o seu like nesse vídeo se você gosta de temas de hidrologia, de drenagem, de hidráulica, de modelos numéricos, né, modelos hidráulicos. Deixe o seu like no vídeo, que você sabe que a plataforma ela considera bastante a relevância do vídeo para distribuir esse vídeo para outras pessoas, né? Então esse vídeo chegar para outros engenheiros, outros profissionais também. Quando você deixa o seu curtir, você ajuda a divulgação desse material, tá? Se você já conhece algumas pessoas, alguns colegas, amigos aí que atuam na área de engenharia, de drenagem, de hidráulica, de hidrologia, compartilhe esse vídeo, né? Então clica aí em compartilhar, manda aí no seu grupo do WhatsApp, manda aí para 5 pessoas que você conhece, que você acredita que teriam interesse também de receber um material como esse, tá? E se você não é inscrito nesse canal, clique no botãozinho aí de se inscrever, acione o sininho para você ficar por dentro também dos próximos vídeos que eu vou postar aqui na plataforma, tá bom? Bom, pessoal, antes de tudo, eu só queria destacar algumas premissas aqui para vocês, tá? Primeiro ponto, obviamente, você desenvolver um hidrograma de projeto, né, é um trabalho bastante árduo, né, um trabalho que vai requerer aí muitas etapas, tá? Então, não é somente você chegar e fazer um hidrograma, né, no Excel. Você tem algumas etapas preliminares a serem realizadas. Eu vou abordar todas essas etapas aqui no vídeo, tá? Então, o meu destaque para você é o seguinte: esse vídeo aqui ele vai ser pesado, tá? Ele vai ser um passo a passo realmente, né? Passando ali por todas as etapas de uma forma bastante detalhada, para que você saia do vídeo sem dúvidas, né? Ou você pode até ter dúvidas ao longo do processo, mas que você entenda todo o processo, que você entenda todo esse conceito, como que é construído o hidrograma, tá? As dúvidas são sempre bem-vindas, né? Sempre a gente acaba tendo uma dúvida ou outra, mas o importante é, como o vídeo é bastante longo, né, eu quero que você entenda todo esse processo do início até chegar no hidrograma de projeto. Tá? Então não é somente pegar alguns valores, jogar na parte de hidrograma e já criar. Não, é desde o início. Então, o meu destaque para você, pessoal, é o seguinte: se você está passando aqui no vídeo, né, clicou aqui e está na correria e tal, faz o seguinte, salva esse vídeo, né, ou compartilha esse vídeo, ou deixa salvo esse link, tá? E aí quando você estiver mais tranquilo de tempo, você volta aqui e assiste ele aí com papel e caneta na mão, ou com seu computador, que esse daqui vai ser um vídeo mão na massa mesmo, né? Então eu vou mostrar um passo a passo, se você puder acompanhar de uma forma mais detalhada, também você vai conseguir absorver melhor o conteúdo, tá? Então esse é o primeiro destaque. Outros pontos principais, pessoal. Esse método, né, esses métodos que nós vamos utilizar aqui para a construção do hidrograma de projeto, eles são um pouco complexos, tá? Então não vou falar para vocês que não é simples, você vai lá e faz o hidrograma, é super fácil, é tranquilo, os processos que envolvem aí a construção do hidrograma são simples, não são tão simples não, tá? Já vou destacar para vocês, para a gente ser honesto aqui logo no vídeo, né? Não quero falar que é um processo simples, né? O que eu quero falar para vocês é que esse vídeo vai simplificar o seu entendimento, tá? Então, não é que o processo é simples, é que quando você assistir esse vídeo até o final, tomando nota, né? Buscando entender cada passo, você vai sair desse vídeo aqui, ó, com 90% mais clareza ou mais, né, de todo o processo de hidrograma, tá? Então não é um processo simples, por isso que o vídeo está presente aqui para deixar ele mais simplificado para que você consiga entender melhor, tá? Porque se fosse simples nem precisava de vídeo, né? Pega um livro lá, já faz e tranquilo. Então por isso que eu estou fazendo o vídeo para tentar simplificar, tá? Quando eu fui entender também e juntar todas as peças do quebra-cabeça para construir o hidrograma de projeto,
foi bastante penoso, né? Então, a gente sabe que hoje em dia a gente não vê isso na faculdade, né? Na minha época de faculdade, pelo menos, o que eu vi foi método racional, né? O método chuva-vazão mais simples possível, né? E olha lá, né? Então a gente sabe que hoje em dia muitas faculdades aí acabam não passando, não se aprofundando nessa área. A gente vê que existem muitas disciplinas de concreto, concreto 1, 2, 3, 4 especial, né? E hidrologia e drenagem acaba ficando meio de canto, né? Então a gente acaba ficando com essa lacuna aberta. A gente não vê na faculdade um método mais avançado, vê um método mais simples, mas quando vai para o mercado de trabalho, é te exigido isso, né? Então você vai aprender aonde, né? Então tem que dar esses pulos aí para a gente conseguir absorver essa informação, tá? Outro ponto, pessoal, hoje em dia as informações que você precisa para desenvolver um hidrograma de projeto, elas estão bastante fragmentadas, tá? Eu já vi diversos materiais aí que ensinam você fazer o hidrograma de projeto, porém todas as etapas preliminares de distribuição de chuva, de hidrograma de projeto, isso aí não é passado numa forma linkada com todo o processo, né? Então, já pega os valores ali do hidrograma de projeto, já joga para o hidrograma e já cria, né? Mas e o que vem antes? Como que é feita a distribuição? Como que é feito o hidrograma de projeto? Então, precisa se conectar essas informações, né? Elas fragmentadas, ela dificulta muito o entendimento, né? Muito entendimento. Então, às vezes, você aprende uma etapa aqui, mas você não sabe o que fazer com ela, né? Eu aprendi a fazer um hidrograma de projeto. Mas o que eu faço com ele? Né? Como é que eu vou usar ele para criar o meu hidrograma de projeto? E como que tem a relação dele com a distribuição de chuva que eu fiz anteriormente? Então, fica muito turva a visão, né? Então, essas informações fragmentadas, né, eu acho que muitas vezes acabam até atrapalhando um pouco, para ser sincero, tá? Por isso que eu já estou adiantando para vocês que esse vídeo vai ser longo, então que você tenha aí esse tempinho para dedicar para você mesmo, né? Para investir aí no seu próprio conhecimento, né? Investimento de tempo, né? Porque o vídeo é gratuito, então você vai investir tempo aí para você ter esse crescimento. Bom, outro ponto também de dificuldade que eu vejo hoje em dia é a questão da falta de didática, né? Então, são dois pontos na verdade, falta de didática, né? E de memória um pouco. Né? O que acontece? Quando a gente está passando por um processo de aprendizagem, estou aprendendo algo novo. Né? Eu estou aprendendo agora o método Ipaivu, estou aprendendo o método Coqueio Errara, estou aprendendo o método SCS, estou aprendendo routing, estou aprendendo alguma coisa dentro do campo aí de hidráulica ou qualquer outra área, né? No processo de aprendizagem de uma forma geral. Você vai ter as suas dificuldades. Né? Alguns vão aprender mais rápido, outros vão aprender mais devagar, né? Outros vão demorar muito tempo, né? Então, cada um vai ter o seu nível de dificuldade, né? Existem métodos que são mais complexos, como esse daqui, né? Todo esse processo para você construir o hidrograma de projeto, ele é um processo ali penoso, né? Então, o que acontece? Quando você está no processo de aprendizagem, você tem uma visão de que, pô, tá difícil, não estou entendendo, nossa, mas isso aqui eu não entendi, né? Você tem a sua dificuldade, né? Depois que você passou pelo processo de aprendizagem, você já sabe fazer aquele método na prática, executar as tarefas ali na prática, né? A sua cabeça também muda, né? Porque você começa a olhar para trás e fala, faz sentido agora, essa pecinha do quebra-cabeça encaixa aqui, isso por causa disso. Então você teve clareza do processo, certo? Então passou pela aprendizagem, agora já aprendeu. Só que quando a gente aprende o método, a gente não pode esquecer das dificuldades que a gente teve para aprender esse método. Né? Não é porque hoje eu já sei utilizar que eu vou olhar para trás e falar, não, isso aqui é simples, pô, é só fazer isso, isso, isso. Não, eu preciso lembrar de como eu era na época da aprendizagem, não agora do jeito que eu já sei. Né? Então, às vezes, quando a gente recebe muita informação assim, não, isso aqui é fácil, só fazer isso, aquilo. Não, pô, isso aí é simples, né? Não, não é. Isso daí vai desestimular as pessoas que estão aprendendo. Né? Então, lembrando da época que eu aprendi, eu não tive dificuldade? Tive. Não tive que penar? Tive. Então, deixar claro isso, né, para vocês. Olha, gente, não é um método fácil, não é simples, tá? A gente vai ter que quebrar um pouco a cabeça aqui, né? Depois que você aprende todo o processo, aí ele vai se tornar mais simplificado na sua cabeça, né? Mas se você lembrar da sua época de aprendizagem, pode ser esse vídeo aqui para você,
você vai ver que teve as dificuldades, né? Então, quando a gente recebe essas informações, a gente acha, cria uma ilusão, tipo, é fácil, que bom que o fulano falou que é fácil, que é simples, que eu vou lá e já... Aí, quando você começa o processo, você vê, puta, mas não é tão fácil, não. Será que eu não sou capaz? Será que eu tenho alguma dificuldade específica? Será que eu não tenho a capacidade intelectual de absorver isso, colocar em prática? Não, você começa a se questionar. E não é isso, né? Às vezes é uma falta de comunicação, de memória, né, nessa comunicação. Além da falta de didática, né? Então, são alguns pontos aí que eu estou colocando para vocês, já quebrando essas barreiras iniciais, porque para preparar aí você para o vídeo, né? Que são pontos que eu acho muito importantes aí na aprendizagem, né? E outro ponto, né, pessoal, como eu comentei com vocês, a questão da fragmentação. Não se trata só do hidrograma. Não se trata você chegar com os dados de entrada ali, já oriundos do seu hietograma de projeto, já colocar no hidrograma de projeto e pronto. Não. É um processo inicial, né? Precisa se pegar desde o começo, né? Então, tem uma bacia de hidrográfica, né? Qual o comprimento do Talvec? Qual que é a área? Qual que é o desnível do Talvec? Qual é a duração de chuva, a partir daí começar essa explicação, né? Se eu começar já da etapa final, pós hietograma de projeto, vai ajudar vocês? Seja sinceros, né? Vai ajudar vocês? Não sei, né? Eu acho que não, né? Pelo menos do meu ponto de vista, ter clareza do processo é o que realmente vai fazer com que vocês aprendam de verdade, tá bom? Pessoal, estou colocando aqui o meu ponto de vista, tá? Se você concorda aí comigo, deixa aqui nos comentários também a sua visão, né? Porque eu estou falando da minha visão, da minha experiência, né? Que eu não vi na faculdade, tive essas dificuldades, tem essa visão da questão de didática do material fragmentado, né? Se você concorda, deixa aí nos comentários. Se você discorda também, deixa aí, que é bacana a gente ter essa troca aí de ideias, tá bom? Bom, vamos lá então. Bom, pessoal, o primeiro ponto que eu vou destacar para vocês é o seguinte. Imagine que a gente vai começar dessa etapa, digamos assim, 0.1, tá? Não vou falar 000, porque aqui nesse slide, por exemplo, eu já tenho algumas pré-definições, mas são bastante básicas, né? Então, imagine que eu tenho uma bacia hidrográfica, tá? E essa bacia eu tenho uma área, então já tenho uma área aqui de 2,5 quilômetros quadrados, tá? Eu tenho um talveg nessa bacia, que tem um comprimento de 2 km, e tem um desnível desse talveg da cota 100 até a cota 90. Né? Então, imagine que o início do talveg está na cota 100 e o final do talveg aqui está na cota 90. Tá? Então, tem um desnível de 10 metros, né, de talveg. O tempo de retorno vai depender bastante, né, do órgão que você vai passar, né, pelo crivo do órgão para ter um tipo de outorga, um tipo de aprovação, né? Então, por exemplo, hoje em São Paulo, o DAE, né, acaba liberando essas outorgas para cursos d'água, né? E normalmente para canalização ele determina um tempo de retorno mínimo aí de 100 anos, tá? Se você for fazer um projeto que vai passar pelo DENIT, vai ser um TR diferente provavelmente. Tá? Então vai depender bastante aí da onde você vai estar atuando. Então deixei aqui 100 anos como se fosse um projeto para passar aí pela avaliação do DAE. Tá? E uma duração de chuva de 2 horas, que é o que o DAE também estipula ali como crítico. Então, essas informações seriam as informações da etapa ponto 1, né? Por isso que eu estou falando que não vai ser da etapa 0. Porque da etapa 0 eu teria que pegar aqui a bacia hidrográfica, apresentar para vocês, delimitar essa bacia, né? Aqui no slide, delimitar o talveg, tirar a cota no AutoCAD. Então, essa etapa aí, inicial, tá? Eu não vou fazer aqui no vídeo, tá? É a única etapa que eu não vou fazer. Vou partir já desses valores, né? Para a gente conseguir até ganhar um pouquinho aqui de tempo, tá? Então, essas informações são os dados de entrada que eu tenho para esse problema, né? Então, talveg 2 km, desnível de 10, TR de 100 anos, duração de 2 horas e área de drenagem ou área de contribuição ou área da bacia 2,5 km quadrados, beleza? Então, o que eu preciso fazer primeiramente, pessoal? Preciso fazer uma distribuição temporal da chuva, né? O que acontece? A distribuição temporal, ela pode ser feita com diversos métodos,
Tá? Então, você pode utilizar o método dos blocos alternados, o método de Cifalda, o método Chicago, tá? O método de Ruff, como está apresentado aí para vocês. Então, existem diversos métodos. Tá? Se você for colocar todos os métodos e comparar esses métodos, pode ser que um apresente um resultado mais crítico do que o outro, e o comportamento da tormenta também pode mudar. Tá? Então, por exemplo, o de Ruff que nós vamos utilizar, ele tem 4 quartis, tá? 4 divisões ali dentro do estudo que foi desenvolvido. O primeiro e o segundo quartil são os mais utilizados para projeto de drenagem, porque a duração de chuva é menor do que 12 horas no estudo dele. Então, eu estou falando aqui, por exemplo, de 2 horas, então é primeiro e segundo quartil. Se eu tiver 6 horas, primeiro e segundo quartil. Então, ele é mais aplicado. Tá? Só que acontece, o do primeiro quartil, a chuva no hietograma, logo na parte inicial, ela vai dar um pico e depois ela vai reduzindo. No segundo quartil, esse pico acontece um pouquinho mais tarde. Né? Então, você tem algumas mudanças ali nessa distribuição de chuva. Tá? Existe um livro, pessoal, que eu estou tomando como base aqui também, para fazer esse vídeo para vocês. Esse livro aqui, ó, Drenagem Urbana e Controle de Enchentes, tá? Que foi feito pelo Cagnoli. Esse livro aqui é bem interessante, tá, pessoal? Principalmente para apresentar esses métodos, né? De distribuição de chuva e tudo mais, né? E dentro desse livro, inclusive, tem um gráfico aqui, que é uma comparação desses métodos, né? Tendo em conta aí algumas aplicações, né, de distribuição, depois um comparativo geral do hietograma. Então, pessoal, nesse caso aqui, né, só para deixar claro para vocês, existe mais de um método, né? Eu vou utilizar o método de Ruff, mas não é que existe só ele, existem outros métodos, né, como eu citei para vocês. E dentro desse método de Ruff, eu tenho um passo a passo a ser seguido para fazer essa distribuição dessa chuva. E isso que a gente vai ver agora, que vai ser o primeiro passo, né, o primeiro ponto. Bom, então, antes de tudo, eu preciso, né, nessa etapa 1, calcular o tempo de concentração. E para quem não sabe o que é tempo de concentração, vai ser o tempo desde o ponto mais alto. Imagina que caiu uma gota de chuva no ponto mais alto do Talweg, né? O tempo que ela vai demorar para chegar no ponto mais baixo do Talweg. Tá? Então, aqui, ó, vou pegar uma canetinha aqui. Imagina que o ponto mais alto do Talweg é aqui em cima. Né? Então, caiu aqui uma gota de chuva. Então, o tempo que ela vai demorar para percorrer todo esse Talweg aqui, né? Imagine que o meu ponto aqui de projeto, né? O meu exutório, vai ser aqui, ó, tá? Então, o tempo que demorou para chegar até aqui, tá? Então, esse é o tempo de concentração. Dentro dessa equação, existem também, né, várias equações. Dentro do tempo de concentração, existem várias equações, tá? Estou utilizando essa daqui, que leva em consideração o comprimento do Talweg, que é representado pela letra L, e também o ΔH, que é o desnível do Talweg. Tá? Então, com isso, eu consigo calcular, através dessa equação de Kirchhoff, o tempo de concentração. Nesse caso, eu calculei um tempo aí de 52,31 minutos. Tá? O que é indicado também, pessoal, é que esse tempo nunca seja abaixo de 10 minutos. Tá? Então, se você fez o cálculo e deu 7 minutos, use 10 minutos. Se você fez o cálculo e deu 12 minutos, use 12 minutos, tá? Então, nunca abaixo de 10 minutos. Bom, depois eu vou calcular a intensidade de chuva, tá? E para isso eu estou utilizando uma equação desenvolvida pelo Roberto Fendrich, que é essa equação que está aqui do lado direito, tá? Que eu estou pintando aqui em amarelo. Essa equação aqui, pessoal, ela foi desenvolvida para a cidade de Paranavaí, tá? No estado do Paraná. Então, o que acontece? Eu estou imaginando que esse cenário aqui que eu estou calculando, tá? Com esses dados de entrada, de Talweg, de bacia e tudo mais, essa bacia está situada na cidade de Paranavaí. Tá? Então, um exemplo, podia estar lá em Curitiba, podia estar em Campinas, podia estar em qualquer outro lugar. Então, aqui nesse exemplo, né, estou utilizando a cidade de Paranavaí e para isso estou utilizando essa equação aqui de chuva desenvolvida pelo Roberto Fendrich, tá? Um professor bastante querido lá da região. Bom, então aqui aplicando aqui os valores na equação, eu vou ter o meu tempo de retorno, que é 100 anos, e eu vou ter o meu Tzinho aqui, que vai se igualar ao tempo de concentração. Tá? Então aqui a duração
pode ser igualada ao tempo de concentração, que nesse caso é 52,31 minutos. E aí eu calculo, então, a intensidade de chuva, né, para essa região, né, que seria 72,55 milímetros por hora, tá bom? Passo 3, então, pessoal, vou calcular a precipitação total, tá? Calculando a precipitação total, eu preciso pegar a intensidade, que eu já calculei, que está em milímetros por hora, e multiplicar pela duração da chuva. Então, com isso, eu vou ter o quê? Eu vou ter a unidade em milímetros, que representa esse volume, essa precipitação total que eu tenho na região, tá? De 145,115 milímetros. E aí sim eu vou utilizar o gráfico, né? Esse ábaco aqui de Ruff, que é bastante conhecido, tá? O que acontece, pessoal? Esse gráfico, eu tenho aqui 4 curvas, né? Que são os 4 quartis. Então, esse quartil que está aqui em azul é o primeiro quartil, que é o que eu vou utilizar. Depois eu tenho o quartil cinza, né, que está aqui com o número 2, aqui o segundo, né, que ele faz uma curva S. O terceiro quartil e o quarto quartil, que é o último, né? No eixo horizontal, eu tenho aqui T sobre TD. Tá? O que seria isso? É a relação do tempo, né, o passo de tempo dividido pela duração total da chuva. Tá? E no eixo vertical, eu vou ter P sobre PT, tá? Que vai ser a precipitação no tempo dividido pela precipitação total. Então, eu tenho aqui essas duas relações, né? Esse é um gráfico adimensional, e aí, com esse gráfico, eu consigo realizar a distribuição de chuva pelo método de Ruff. Tá? Isso que a gente vai ver. Bom, pessoal, então eu não preciso ficar entrando no gráfico toda vez, né? Eu entro com TD, quanto que vai dar P sobre PT, né? E olhar isso graficamente. Posso olhar também, só vai dar mais trabalho e é desnecessário porque nós já temos uma tabela aqui hoje, né? Com todos esses valores aqui, né? Com uma variação de T sobre TD, né? De tempo aqui, de 0,05 em 0,05, tá? Então, a cada entrada aqui na horizontal, no eixo horizontal, eu já tenho um resultado no eixo vertical. Então, pessoal, não preciso olhar graficamente, consigo olhar aqui direto na tabela, tá? Então, essa tabela nada mais é do que o resultado dessa primeira curva, que é o primeiro quartil, tá? Que está em azul. Então, olhando aqui o primeiro quartil, se eu for olhar aqui, quando o eixo horizontal for ponto 1, né, que seria mais ou menos aqui, o quanto que vai ser o meu eixo vertical, que é o P sobre PT. Então, se eu subir uma linha aqui e jogar para cá mais ou menos, vai dar 0,33, tá? Então, já tenho ele tabelado aqui para facilitar, tá, o processo. Bom, o que eu preciso fazer, então, nessa primeira etapa aqui do método de Ruff, né, nessa tabela que eu estou criando? Eu preciso calcular o meu T, né, que é o passo de tempo, tá? Que é essa coluna aqui, ó, que eu estou pintando o T em amarelo, tá? Como que eu vou calcular o meu T? Bom, imagine o seguinte, nessa linha aqui, na primeira linha vai ser 0, né, porque aqui também é 0. Agora, na segunda linha, eu tenho aqui o meu T sobre TD, que é igual a 0,05, tá? Então, pegando aqui T sobre TD é igual a 0,05, sem mistério. Só que eu quero calcular o meu T, né? E o meu TD, que é a duração total da chuva, eu já tenho. Então, o que eu posso fazer? Isolar o meu T, que é o passo de tempo. Então, T é igual a 0,05 vezes a duração total da minha chuva. Calculando isso daqui, né, substituindo, né, a duração da chuva é 2 horas, então 0,05 vezes 2 horas vai ser igual a 0,1. 0,1, então eu vou colocar nessa etapa aqui da tabela, beleza? Vamos para a terceira linha. Aqui é o mesmo processo, tá? Vou fazer umas 2 vezes com vocês, só para consolidar essa ideia, e a gente já parte para outra etapa. Então, nessa terceira linha, T sobre TD, aqui é 0,1, como está mostrando aqui na minha tabela dimensional. Eu quero achar o meu T, então eu isolo o meu T, 0,1 vezes TD, que vai ser 0,1 vezes 2, que vai dar um resultado de 0,2, tá? Então, pegando aqui e colocando o meu resultado. Então, 0,1 que é da minha tabela, e o 2 que é da duração de chuva, cheguei em 0,2, beleza? Vamos para a quarta e última linha que a gente vai fazer, né? Depois segue todo esse processo até o final, tá, pessoal?
Então, quarta linha, né? T sobre TD igual a ponto 15, pegando aqui ponto 15, tá? Vou isolar o meu TD, então vou jogar o TD para cá. Ponto 15 vezes o TD, que é 2, vai dar um resultado de ponto 3. Coloquei ponto 3 aqui, tá? Então, pessoal, assim funciona a criação dessa coluna aqui do passo de tempo T, né? Então, eu fiz esses 3 exemplos, essas 3 linhas, mas você vai repetir esse processo até o final. E perceba que eu estou saindo do passo de tempo 0 e vou até o passo de tempo 2, que é a duração total da minha chuva. Tá? Então, eu estou discretizando esse espaço aqui, esse passo no tempo, em função do meu gráfico adimensional. Basicamente isso. Beleza, pessoal? Esse processo aqui, então você vai repetir ele desde o ponto 1 ali até o 2, né? E não tem segredo, tá? Beleza, então já fiz aqui a minha coluna T, né, no passo de tempo. Agora eu vou criar a minha coluna P, que é a precipitação no passo de tempo, tá? Bom, então imagine o seguinte, essa precipitação é total, né? Então imagine que eu tenho aqui P sobre PT, né, que seria o meu eixo vertical, tá? Esse valor aqui, para essa etapa aqui de tempo, ponto 1, ele é ponto 16. Tá? Então, ponto 16. Então, P sobre PT é igual a ponto 16. Só que eu quero calcular o meu P, que é a precipitação aqui total, né? A minha precipitação acumulada, né? Então, eu vou pegar o P, né, isolar ele, né, e jogar o PT, que é a precipitação total, para o outro lado. Calcular o meu P através de ponto 16, né, que já está aqui no gráfico, vezes 145,115, que é a minha precipitação total, que eu já tinha calculado nas etapas anteriores. Então, só substituir aqui o meu PT por 115, tá? E calculo, então, essa precipitação, que vai dar em torno de 23,2184. Tá? Então, aí eu venho, pego e coloco esse valor aqui nessa linha da coluna P. Beleza? Então, o processo, pessoal, é bastante similar ao processo que nós executamos na coluna T, né, que é o passo de tempo. Agora, nós estamos calculando a precipitação. Então, pegando aqui a terceira linha, P sobre PT é igual a ponto 33, né, como está aqui na minha tabela já, tá, no primeiro quartil. Preciso calcular o P, né, então vou isolar o PT, vou isolar o P, jogar o PT para o outro lado. E substituir. Então, P é igual a ponto 33 vezes a precipitação total, que é a mesma, sempre vai ser a mesma, né? Então, 145,115. Isso aqui vai ser igual a 47,89, basicamente, tá? Beleza, vamos fazer mais uma linha para consolidar. Então, quarta linha, P sobre PT é igual a ponto 43, né? Vou isolar o meu P. Chego, então, nessa equação de ponto 43 vezes PT. O meu PT eu já sei que é 145, então multiplico 145 por ponto 43 e vou chegar aqui na minha precipitação de 62,40, basicamente, e lanço esse valor aqui nessa linha, tá? Então, pessoal, esse processo é o mesmo, tá? Se você estiver trabalhando no Excel, você monta esse processo aqui de equação para uma linha, estica ela até o final, cuidado só com as células que você vai selecionar, e está feito, tá? Está feito. Perceba o seguinte, pessoal, essa precipitação aqui, ó, vai de 0 até 145. Por quê? 145 é a precipitação total, né? Justamente aqui no tempo 2 horas. Então, você tem essa crescente aqui de precipitação discretizada, né, para cada passo de tempo que eu já calculei. Então, é basicamente isso que você está fazendo, tá? Beleza, vou então calcular agora o meu ΔP, tá? Que vai ser essa diferença aqui de precipitação no passo de tempo, tá? Como que eu calculo esse ΔP? Então, eu vou pegar alguns exemplos para vocês também, para que vocês entendam, né? Consolide aqui a ideia e aí depois vocês seguem sozinhos, tá? Então, ΔP vai ser o P2 menos o P1. O P2 dessa linha vai ser 23,21 menos o P1, que vai ser 0. Então, obviamente, o meu ΔP vai ser igual a 23,22, arredondando ali, tá? Terceira linha, P3 menos P2. Então, o ΔP vai ser 47,88 menos 23,21, tá? O meu ΔP, então, vai ser 24,67.
Quarta linha, P4 menos P3. Então, ΔP 62,39 menos 47,88. Tá? Então, o processo aqui também é bastante igual, né, para todas as linhas. Tá? Então, por exemplo, aqui pegando esse último exemplo que eu coloquei para vocês. ΔP, P4 menos P3. Então, qual que é o P4? Né? Então, o P aqui na linha 4 vai ser 62,39. Menos o P3, P na linha 3, 47,88. Isso aqui vai dar um ΔP de 14,51 que eu coloquei aqui. Tá? Pegando a outra linha, P3 menos P2. Então, qual que é o P3? 47,88. Menos o P2, que é 23,21. Então, cheguei aqui em 24,67. Coloquei aqui no meu ΔP. Tá? Então, esse processo também é só uma subtração, né, para você ter os valores ali da precipitação no passo de tempo, essa variação. E aí eu fiz essas 3 linhas, né, e aí você vai repetir esse processo até a última linha. Tá bom, pessoal? Então, daqui para frente é com você, mas espero que você tenha entendido esse processo aqui de subtração. Né? Então, sempre o P4 menos P3, P5 menos P4, P6 menos P5, tá? E assim vai fazendo esse processo e colocando os resultados aqui, alimentando a minha coluna do ΔP, beleza? Bom, pessoal, então com isso eu consigo vencer uma das principais etapas aí, as primeiras etapas, digamos assim, para a construção do hidrograma de projeto, que é a criação do meu hietograma, tá? Pelo método de Ruff. Então eu peguei, para criar esse hietograma, a minha coluna T, que é o passo no tempo, e a minha variação de P no tempo, né? Meu ΔP que eu acabei de calcular com vocês, que é o processo de subtração. Então, peguei só essas duas colunas e criei aqui esse gráfico para vocês, que é o gráfico que representa aqui o hietograma, né, pelo método de Ruff. Tá? O que acontece, pessoal? Não é toda a chuva que vai contribuir com o escoamento superficial. Né? Então, esse hietograma é uma distribuição da chuva. Tá? Então, ocorre uma chuva com uma certa duração, uma certa intensidade, e eu estou distribuindo essa chuva ao longo do tempo. É isso que eu fiz até aqui. Tá? Mas eu não estou falando que toda essa chuva vai contribuir com o escoamento superficial, porque, na verdade, não vai. Né? Não vai. Então, o que eu preciso fazer agora é fazer uma segregação, né, da parcela da chuva que vai contribuir, né, com o escoamento superficial, que isso sim eu vou utilizar no meu hidrograma de projeto, e a parcela da chuva que não vai contribuir. Né? Então, eu preciso criar agora o meu hietograma de projeto, fazendo já essa relação do que vai impactar no hidrograma, né, e no que não vai impactar. Tá? Para isso, pessoal, eu vou utilizar o método, né, do hietograma do SCS. Né? Esse método do hietograma SCS, ele precisa de algumas variáveis ali do hidrograma unitário. Tá? Então, perceba o seguinte. Primeira etapa, né, hietograma, né, distribuição de chuva, né, pelo método de Ruff. Beleza. Eu preciso agora fazer a separação do que choveu e vai contribuir para o escoamento e o que não vai contribuir, que seria o meu hietograma de projeto. Só que entre esses dois métodos, né, esses dois passos importantes, eu preciso ter um passo intermediário, que é o cálculo do meu hidrograma unitário. Porque os resultados que eu vou ter nesse hidrograma unitário vão abastecer o meu hietograma de projeto, que é a separação da chuva, que vai contribuir para o escoamento e que não vai contribuir para o escoamento, tá? Então, por isso que eu falei, ele é um pouco complexo esse processo, tá? Por isso que eu estou repetindo aqui para vocês. Hietograma, né? Distribuição de chuva pelo método de Ruff, e tenho que chegar no meu hietograma de projeto com a divisão da chuva que contribui para o escoamento e que não contribui, tá? São duas etapas aqui importantes. Entre elas, eu tenho que calcular o hidrograma unitário para os resultados desse hidrograma unitário abastecer o meu hietograma de projeto. Tá? Então, esse que é o flow, esse que é o fluxo da coisa. Então, pessoal, eu vou calcular aqui o meu hidrograma unitário, tá? E aí, parte desses resultados desse hidrograma eu vou seguir para o hietograma de projeto. Bom, então, o hidrograma unitário eu vou utilizar o método SCS também e vou colocar alguns valores aqui iniciais.
O meu TD, que é a duração da chuva, é de 2 horas, logo em minutos vai dar 120 minutos, né? 60 vezes 2. O meu TR, que é o tempo de discretização da chuva, vai ser de 0,1, assim como eu já vi nas tabelas anteriores, né, do método de Ruff e tudo mais. Então, 0,1 hora. Né? Então, tem essas informações iniciais que eu já calculei, já tenho em mão, só estou apresentando de novo para que vocês não esqueçam. Tá? Primeira etapa aqui no meu hidrograma unitário, tá? Então, esse hidrograma ainda não é um hidrograma de projeto, tá? É um hidrograma unitário que eu vou apresentar para vocês. Então, eu vou ter aqui o meu tempo de resposta a ser calculado. Ele, em média, vai ser 60% do tempo de concentração. Tempo de concentração a gente já calculou nas etapas iniciais do método de Ruff. Então, eu vou pegar o tempo de concentração, multiplicar por 0,6, chego em 0,52 horas. Tá? Tempo de pico, né? o tempo de pico ali que vai acontecer a minha vazão ali de pico. Né? Vai ser meio vezes o meu TR, que é o passo no tempo, mais o meu TL, que é o tempo de resposta. Tá? Então, meio vezes o TR, que é 0,1, mais o TL, que é 0,52. Cheguei no tempo de pico, então, de 0,57 hora. Tempo de base. Né? Qual que é o tempo final que o meu hidrograma vai convergir à vazão zero, né? Aquele tempo de base do hidrograma triangular. 2,67 vezes TP, que é o tempo de pico. Então, eu tenho aqui o meu TP igual a 0,57. Então, 0,57 vezes 2,67, né? Substituindo aqui meu TP, eu chego em 1,53 horas. Tá? Com isso, pessoal, eu consigo, então, calcular a minha vazão de pico, a vazão máxima desse hidrograma unitário ainda. Tá? Não é o hidrograma de projeto. Então, beleza. Então, tem essa equação 2,08 vezes a área de contribuição, que é o dado inicial já desde o início do exercício, né? E aqui o meu TP, que é o tempo de pico, que eu já calculei aqui embaixo também, 0,57. Então, eu vou chegar aqui em 9,07 metros cúbicos por segundo por centímetro, tá? Por isso que ele é um hidrograma unitário, tá? Então, se eu for colocar isso daqui em tabela e fizer ele graficamente, ele vai ficar mais ou menos assim. Então, vem aqui do ponto 00, vazão 0, tempo 0, vai até aqui a minha vazão 9 e o meu tempo de pico, né, se eu for pegar aqui embaixo, ó, 0,57, né? Depois ele zera aqui a vazão e chega no tempo de base de 1,53. Tá? Então, basicamente isso que acontece se eu tabelar aqui, se eu graficar, né, esses valores tabelados. Tá? Então, aqui, pessoal, calculei o meu hidrograma unitário, tá? Para 1 centímetro. Então, esse hidrograma não é de projeto ainda. Tá? Eu vou utilizar parte dessas informações aqui do hidrograma unitário agora para a próxima etapa, que é o hidrograma de projeto. Tá? Esse hidrograma de projeto, o que é? É a separação da chuva que vai contribuir para o escoamento, da chuva que não vai contribuir. Tá? Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou criar os bloquinhos de chuva e tudo mais. Beleza? Então, recapitulando, até aqui, método de Ruff, né, distribuição de chuva temporal. Agora, partir para criar o meu hidrograma unitário. E agora eu vou para a etapa do hietograma de projeto. Beleza? Separação da chuva. Tá? Pessoal, se você está me acompanhando até aqui, e você está gostando do conteúdo, né? Deixa o seu like aí para a gente conseguir atingir mais engenheiros também. Compartilhe esse material, se inscreva no canal, tá? Para que você possa receber mais materiais, mais vídeos como esse também, beleza? Vamos lá então, próxima etapa. Hietograma de projeto SCS, tá? Bom, o que eu vou fazer? Eu tenho algumas variáveis aqui que eu preciso determinar inicialmente, né? Coloquei até uma legenda já, tá? O meu CN, que é o Curve Number, né? O PE, que é precipitação efetiva, o P, precipitação total, o IA, infiltração inicial, FA, infiltração no decorrer do escoamento e S, infiltração potencial máxima, tá? A gente vai ver algumas dessas variáveis aqui. Primeiro ponto, pessoal, é o CN, meu Curve Number, tá? Que é a relação, a característica do meu solo, o tipo de solo que eu tenho na minha bacia, se vai infiltrar mais água, se não vai infiltrar tanta água,
né, se é um material que tem vegetação, se não tem vegetação. Então, tem as tabelas aí bastante conhecidas, né, para você determinar o tipo de CN para a sua bacia, tá? Não vou entrar aqui detalhadamente nesse ponto, tá? Porque aqui eu já escolhi um CN igual a 50, que seria similar aqui a uma área residencial com 20% aqui, ó, tá? Então, 51, coloquei aqui um CN de 50, similar a esse daqui, que é um exemplo prático que eu estou utilizando. Tá? Então, você precisa definir esse CN. Se é um tipo de solo, de cultivo de solo, de área, né, específica na sua bacia, para toda a bacia, vai ser um CN único. Né? Se são áreas fragmentadas, que é o mais comum, você pode fazer uma média ponderada. Tá? Então, aí tem esse detalhe para ser realizado também. Segundo passo, pessoal, é calcular a infiltração potencial máxima, representada pela letra S. Tá? Dentro dessa equação eu uso o CN, né? Então por isso que eu já tenho que calcular primeiro o CN, determinar, né, na verdade, primeiro o CN e depois calcular a minha infiltração potencial máxima. Então aqui eu vou ter 254 milímetros e vou para a etapa 3, que é a infiltração inicial. Essa abstração inicial, tá? Então, choveu na bacia, parte da chuva pode ser que evapore no meio do caminho, pode ser que caia em alguns pontos baixos da bacia, que não dê ali um escoamento, né? Não dê um escoamento superficial, né? Acabe ficando infiltrando ali na bacia pouco a pouco. Então, existe uma abstração inicial que é em torno aí de 20% da infiltração potencial máxima da bacia. Tá? Então, pegando aqui, a equação é 0,2 vezes S, que é a infiltração potencial máxima. Então, eu tenho de infiltração inicial 50,8 milímetros. Tá? Esse é o valor. Vou seguindo aqui, então. O que eu preciso fazer agora, pessoal? Calcular a precipitação acumulada. Tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou somar 23,22 mais 0, que obviamente vai dar 23,22. Depois vou somar 24,67 mais 23,22, vai dar 47,89. Coloquei o resultado aqui. E depois eu vou somar 14,51 mais 47,89, que vai dar 62,4. Tá? Então, a soma aqui, ó, você vai pegar esse valor, né, mais esse, e vai colocar aqui embaixo. Tá? Então, essa aqui é a dinâmica aqui da precipitação acumulada, até para você chegar naquela precipitação total de 145. Tá? Então, pessoal, estou colocando para vocês aqui também 3 linhas, para que vocês entendam esse processo. Né? Então, 14,51 mais 47,89. Então, 14 aqui, 47 aqui. Vou colocar o resultado aqui embaixo, tá? 62,40. Então, esse é o processo. Você vai repetir esse processo até o final da sua tabela, até o meu tempo aqui de 2 horas, que é o tempo de duração de chuva. E vou chegar aqui, ó, perceba que você precisa chegar, né, na precipitação total, né, que é 145,11, tá? Que a gente calculou lá atrás. Então, se não chegou nesse valor, alguma coisa aconteceu de errado no meio do caminho aí, tá bom? Uma forma de você conferir, né? Bom, vamos. Próxima etapa, pessoal. Precipitação excedente acumulada, tá? Aqui a gente precisa ter uma atenção especial. Então, o que acontece? Imagina aqui que eu estou pegando a linha 2, né, que eu tenho uma precipitação acumulada de 23,22. Né? Essa precipitação acumulada ela é inferior à minha abstração inicial, à minha infiltração inicial. Tá? A infiltração inicial ela é 50,8. Coloquei até o IA aqui para a gente lembrar, né? Mas é 50,8 milímetros. Essa precipitação nesse passo de tempo é 23,22. Então, o que acontece, pessoal? Se está caindo ali, está contribuindo com 23,22, mas a infiltração inicial é 50,8, quer dizer que não vai ter escoamento, certo? Então, se esse valor da precipitação for menor do que a abstração inicial, não tem escoamento, simples assim. Então, se esse valor é menor do que o IA, é zero, tá? Então, eu coloquei aqui zero, tá? A precipitação excedente, né? Ou seja, que vai gerar o escoamento é zero, porque não vai infiltrar ali, na verdade, tá? Vamos para a próxima linha aqui, ó.
47,89, né, essa precipitação acumulada. Se ela é menor do que a infiltração inicial, que é 50,8, né, ela vai ser zero, e nesse caso também é menor, né? Então, 47,89 menos 50,8 é igual a zero. Então, também vou igualar a zero aqui, tá? Próxima linha, pessoal, 62,5. Ela é menor do que 50,8? Aí não, né? Aí já tem uma mudança, então por isso dá atenção, né? 62,5 é maior do que 50,8. Né? Então, é como se fosse um fluxograma, né? Se é menor, né, zero. Se é maior, aí você tem um processo a ser feito. Tá? Qual que é o processo? A execução dessa equação aqui. Ó. Então, aqui eu tenho P, né, que é essa precipitação que eu estou tendo aqui acumulada, menos 0,2 vezes S, né, que é a infiltração máxima, dividido por P, que é o 62,40 também, mais 0,8 vezes S, que é a infiltração total. Então, tenho que utilizar essa equação aqui, tá, pessoal? Então, substituindo P, vai ser 62,4, substituindo S, 254 milímetros, aqui embaixo, P, mesmo valor, e S, mesmo valor. Executando essa equação, eu chego, então, pessoal, numa precipitação excedente de 0,51. Então, esse 0,51 que eu vou considerar aqui, ó, tá? Esse 0,51 que eu vou considerar aqui, beleza? Então, o que eu vou fazer? Só para não pegar a próxima linha aqui, ficar um tumulto de informação, eu vou pegar uma linha mais para baixo, tá? Então, pegando essa linha aqui, que é a linha do ponto 6 aqui no tempo, né? Então, o que acontece, pessoal? Pegando aqui 95,78, é menor ou maior que 50,8, que é a abstração inicial? É maior, né? Então, venho para o fluxo aqui de novo. Então, P menos 0,02 vezes S ao quadrado, P 0,08 vezes S. Substituindo, P vai ser 9578, que é esse meu P aqui, né? E a infiltração máximo S vai ser sempre igual a 254. Então, eu chego num P excedente de 6,77, que vai ser esse valor aqui. Beleza? Então, pessoal, esse processo, assim como os demais, ele vai se repetir ao longo das linhas. A sua atenção está justamente nesse ponto, né? O meu P acumulado, ele é maior ou ele é menor do que a minha abstração inicial? Se ele for menor, zerou. Se ele é maior, aplique essa equação, tá? E o resultado que você obtiver, você coloca na coluna da precipitação excedente acumulada. Basicamente isso, tá bom? Vamos lá. Próxima coluna, hietograma excedente, tá? Então, o hietograma excedente, pessoal, vai ser o quê? A subtração, nesse exemplo aqui da linha ponto 3, né, que começa a ter a contribuição para o escoamento. Então, perceba, na linha 0, na linha ponto 1, na linha ponto 2, o meu hietograma vai ser zero, porque a minha precipitação excedente também é zero, né? Então, não vai ter uma contribuição direta para se criar uma lâmina de escoamento, tá? A partir dessa etapa 3 aqui, ó, ponto 3, né? Aí sim eu tenho uma precipitação excedente, né? Que aqui eu vou igualar ela aqui, porque 0,51 menos 0 vai ser 0,51, né? Na próxima linha eu vou pegar 2,18, né? Menos 0,51 vai dar 1,68, que eu coloquei aqui na minha coluna. Próxima linha, né? 4,53 menos 0,18, aqui em cima, vai dar 2,35. Tá? Então, sempre vou pegar o valor aqui da minha precipitação excedente menos o passo anterior e vou colocar aqui essa diferença na minha coluna hietograma excedente, tá, pessoal? Então, lembrando o seguinte, né? As primeiras linhas, onde você não tenha uma precipitação excedente acumulada, o meu hietograma excedente também vai ser zero. Depois, onde você começa a ter a precipitação excedente acumulada, aí você vai fazer a subtração de um passo, né, da precipitação excedente pelo passo anterior, né, um menos o outro, e aí você vai encontrar o valor aqui do hietograma excedente, certo? Beleza, então, pessoal. Então, só para a gente consolidar um pouco essa ideia. O que eu vou ter aqui agora?
eu tenho a próxima coluna que está nomeada como blocos. Então, o que é feito? É feito como se fosse uma separação dessa chuva que está contribuindo para o escoamento em blocos de chuva. Tá? E aqui eu numerei esses blocos. Então, coloquei bloco número 1, 2, 3, 4, 5, até o bloco 18, que acaba o meu tempo aqui também, tá? De duração de chuva. Esses blocos, então, vão contribuir, né, para o meu escoamento. Né? E agora eu criei, além de nomear aqui os blocos, porque nas 3 primeiras etapas, né, o hietograma é 0, então aqui não existe bloco de chuva, começa aqui na etapa 03, que é o bloco número 1. Né? Então, criei uma outra coluna também, que é o meu TP'. O que é o meu TP'? Tá? Para a gente entender. Cada bloco de chuva, né, ele vai resultar como se fosse num pequeno hidrograma. Tá? Então, imagine que eu tenho um bloquinho de chuva, né, e eu tenho um hidrograma triangular. Aí eu tenho outro bloquinho de chuva e tenho uma outra resposta de um outro hidrograma triangular. Mais um bloquinho de chuva, uma outra hidrograma. Então, tenho vários pequenos hidrogramas que a gente vai ver aqui. Tá? E cada hidrograma é representado aqui como resposta desse seu bloquinho de chuva. Tá? Talvez fique um pouco confuso de entender assim, mas olhando esses passos que a gente vai ver para frente, vai clarear para você. Tá? Então, o que a gente tem que se atentar agora? O meu TP', né, que é esse valor aqui de 0,87, como que eu vou encontrar ele? Tá? Vou pegar o meu T, né, que é o passo de tempo, que está aqui o meu bloco inicial, que é o 1, né? Então, o passo de tempo está na 0,3, tá? Mais 0,57, que é o meu TP, que é o tempo de pico. Tá? Isso daqui eu calculei naquele hidrograma unitário. Então, por isso que eu falei, primeiro calcule o hidrograma unitário, para depois você vir para o hietograma de projeto. Certo? Porque estou usando aqui o TP que eu calculei lá. Então, aqui, meu passo de tempo é o 0,3, mais o TP do hidrograma unitário, chego em 0,87. Então, meu tempo de pico para esse hidrogramazinho aqui do bloco 1 é 0,87. Próxima linha, T mais TP, mesmo processo. Né? Só que o T agora está na etapa 0,4. Né? Então, o meu T, 0,4, mais o meu TP do hidrograma unitário, vou chegar em 0,97. Coloco 0,97 aqui. Próxima linha, T mais TP, mesma coisa, só que o meu T agora está na 0,5. Tá? Mais TP, que é 0,57, vai chegar em 1,07. E assim você vai fazer até o final também das suas linhas, esse mesmo processo. T, que é a etapa do tempo do bloco de chuva que você está utilizando, mais o TP, que é relacionado ao tempo de pico do hidrograma unitário. Aí você calcula essa somatória e coloca o resultado na linha. Tá? Então, por isso de calcular primeiro o hidrograma unitário para depois vir para o hietograma de projeto. Bom, então se esse hidrograma ele é um resultado desse pequeno bloco de chuva, eu tenho o TP, que eu já calculei, TP', né? Agora eu vou calcular também o quê? O TB', né? Porque se o hidrograma sobe, ele tem que descer e chega no meu tempo de base, né? Então esse TB' é como se fosse o tempo de base, né, desse meu pequeno hidrograma desse bloco de chuva. Beleza? Como que eu vou calcular ele, pessoal? Tenho aqui a equação T mais TB, né, similar ao cálculo do TP'. Então, o meu T é 0,3, porque está na minha etapa de tempo 0,3, e o meu TB, que é o meu tempo de base, é 1,53, porque calculado lá pelo hidrograma unitário, cheguei nesse valor de 1,53. Então, 0,3 mais 1,53, vou chegar em 1,83. Tá? E vou colocar ele aqui. Beleza? Lembrando que as primeiras linhas não tem porque é zero, né? Então não tem bloco de chuva. Próxima linha vai ser mesma equação, T mais TB. Então o meu T é 0,4, o meu TB vai ser 1,53, né? No meu hidrograma unitário, cheguei em 1,93. Próxima linha para consolidar, T mais TB, meio mais 1,53 vai dar 2,03, tá? Então, passo aqui meio aqui agora, beleza? Então, tenho essa sequência de cálculos aqui de TB', que é o meu tempo de base para esses pequenos hidrogramas aqui, tá? Vou repetir esse processo até o final aqui da minha tabela, tá? Até chegar ali no meu tempo 2, né? Então, eu vou chegar no meu tempo de base aqui 3,53.
Beleza, então por fim, pessoal, vou criar também o seguinte. Imagine assim, ó, o meu bloquinho de chuva gerou um pequeno hidrograma, né, triangular, que eu já calculei o meu TP', que é o tempo de pico linha, e calculei também o meu tempo de base, o meu TB', né? Então eu sei ali onde que seria a vazão de pico, né, o tempo que ocorre a vazão de pico, e também sei o tempo que acaba o meu hidrograma. Só que eu não sei qual que é a vazão de pico, né? Então perceba que eu tenho só os valores do meu eixo X, né? Que seria o meu TP e o meu TB'. Mas eu não sei até onde chega essa altura desse pequeno hidrograma. Então, para isso, eu vou calcular o meu QP', minha vazão de pico para esse pequeno hidrograma de resposta do bloco de chuva. Tá? Para calcular esse meu QP', eu preciso utilizar o meu QUP, né, que seria a vazão de pico do meu hidrograma unitário, que é aquele 9,07. Até repetir aqui a equação aqui em cima, tá, pessoal? Daquele processo lá do hidrograma unitário, para a gente relembrar mais fácil, tá? Então, é aquele 9,07 que eu calculei no meu hidrograma unitário, vezes, né, o meu hietograma excedente. Então, aqui, 0,51. Lembrando que eu estou nessa linha aqui, 0,3, né? Então, 0,51. Né? A diferença é o seguinte, a minha vazão de pico unitária, ela está em metros cúbicos por segundo por centímetro. E o meu hietograma excedente, ele está em milímetros. Então, eu estou dividindo aqui 0,51 por 10, tá? E aí eu calculo aqui, então, a minha vazão, né, de pico desse hidrograma, que é 0,46, e coloco aqui. Tá? Vamos para a próxima linha para ficar mais claro. Mesma equação, tá? Então, a minha vazão de pico unitária, que é 9,07, vezes o hietograma excedente dessa linha 0,4 que eu estou aqui agora. E o hietograma excedente é 1,68. Então, 1,68 dividido por 10 vai dar aqui o resultado, né? O 10 pela conversão da unidade. Multiplicando isso aqui, chego em 1,52. Tá? Próxima linha, pessoal. Estou na linha ponto 5 agora. Ponto 5 vai ser a vazão unitária vezes hietograma excedente. Então, só para consolidar, né? Vazão unitária, mesmo valor. Hietograma excedente, 2,35, que é esse valor aqui. Dividido por 10 pela conversão, multiplicando vai dar 2,13. Tá? Então, assim eu vou alimentando, tá, o meu hidrograma, né, minha vazão, minha coluna de vazão aqui para esse pequeno hidrograma. Então, perceba, pessoal, que eu tenho o tempo de pico desse hidrograma, tenho o tempo de base desse hidrograma e tenho a vazão. Então, eu já tenho um hidrograma triangular aqui, correto? Esse hidrograma triangular é a resposta desse bloco de chuva 1, que tem esse hietograma excedente. Tá? Então, aqui está tudo conectado. Então, perceba, desde o início lá que eu fiz a distribuição de chuva pelo método de Ruff, aí depois eu fiz o cálculo do hidrograma unitário, né, que eu estou utilizando aqui a minha vazão unitária, né? Depois eu fiz o meu hietograma de projeto, né, que eu estou construindo aqui, né, que eu cheguei nesse hietograma excedente 0,51, né? Estou utilizando ele aqui, né, para chegar na minha vazão desse meu hidrograma pequenininho. Então está tudo conectado. Por isso que eu falei desde o começo da questão desse flow, desse fluxo de ideias, de processos, né? Porque eles estão conectados e não tem como a gente segregar, separar, né? Ou algo do tipo, tá? Então, essa que é a sequência. Bom, então, coloquei isso daqui em gráfico, né? Então, tenho aqui o meu hietograma excedente, né? Que é essa minha coluna laranja aqui, tá? Tenho a minha precipitação total. Então, o que acontece? O que vai realmente contribuir para o meu escoamento vão ser aqui essas pecinhas laranjas aqui, ó, o meu hietograma excedente, tá? Que eu acabei de construir aqui. Então, com esses valores aqui do hietograma excedente, com esses meus pequenos hidrogramas que eu acabei criando em resposta ao bloco de chuva, eu vou agora criar finalmente o meu hidrograma de projeto, tá? Perceba que a etapa 0, 01 e 02 não tem excedente, não tem bloco de chuva, né? 03 em diante já tem. Então, baseado nesses bloquinhos laranjas, que eu vou construir o meu hidrograma de projeto, tá? Então, agora sim a gente vai para os finalmente, né? Digamos assim. Então, vou aqui calcular o meu hidrograma de projeto também pelo método SCS.
Bom, então aqui eu estou repetindo aquela tabela, tá, pessoal? Dei uma limpada naquelas colunas anteriores. Para mim, o que interessa aqui agora é isso aqui. Então, aqui, o meu passo de tempo, a minha numeração de blocos. Lembra que a linha, as 3 linhas iniciais não tinha bloco de chuva, então 0, 0, 0. Na linha 03 aqui, ó, eu já tenho um bloco de chuva e vai até o bloco 18. Então, eu tenho 18 blocos de chuva, tá? Cada bloco de chuva vai gerar um hidrograma pequenininho, né? Então, por exemplo, esse bloco 1 aqui, ó, né, vai gerar esse hidrograma que está aparecendo aqui. Então, aqui ele está nesse formato em linha. Eu só estou passando ele para esse formato aqui em tabela, para ficar até mais claro de entender, ó. Então, vazão inicial 0, né? No tempo 0,3, porque aqui é o tempo 0,3, tá? Vazão de pico 0,46, que é essa vazão que eu calculei aqui em cima, no tempo 0,87, porque é o meu tempo de pico aqui, o meu TP', tá? Depois a vazão zero no tempo 1,83, que é o meu T base aqui, tá? Meu tempo de base, TB', beleza? Então, é isso que acontece aqui nessa tabela e é isso que acontece nesse gráfico. Começa aqui no 0,3, termina no 1,83. Aqui na etapa 0,87, né, vai ter, tentar fazer uma linha meio torta aqui, 0,46 de vazão. Então, é esse hidrograma aqui pequenininho que está respondendo a esse bloco aqui do hidrograma 1, né, do bloco 1, beleza? Vamos pegar mais um exemplo aqui, ó. Agora eu coloquei, o bloco 1 está aqui em laranja, vou colocar o bloco 2 no gráfico também. Então, o bloco 2 seria esse daqui, ó, bloco 2, né? Então, a vazão inicial 0 no tempo 0,4, que nem está aqui, tempo 0,4. Vazão de pico 1,52 no tempo 0,97. 1,52 no tempo de pico 1,97. Vazão final 0 no tempo final 1,93. 1,93 tempo de base. Beleza? Então, olhando graficamente, começa aqui no ponto 0,4, né? No ponto 97, subindo uma linha aqui também meio torta, vai chegar em 1,52 de vazão. E depois aqui no tempo 1,93, zerou a vazão. Tá? Então, pessoal, perceba que são como se fossem hidrogramas, né, que a gente já viu ali, hidrograma unitário, são pequenos hidrogramas em resposta a esses blocos de chuva, tá? Simples assim, tá? Mais um exemplo aqui, ó, para ficar consolidado a informação, tá? Pegando um bloco de chuva 3 aqui, ó. Então, pegando esse bloco aqui, dessa linha, vou ter vazão 0, né? Então, aqui, ó, vazão 0 no tempo meio. No tempo meio aqui em x, tá? Pegando o meu tempo aqui de meio. Vazão de 2,13 de pico, aqui em cima, tá? Como está na tabela aqui também. No tempo 1,07. Então, pegando aqui o tempo, vai dar 1,07, subindo lá em cima, tá? 1,07, que é o tempo de pico. Vazão 0, no tempo 2,03. 2,03, 2,03. Então, acho que ficou claro para vocês, tá? Se ficar alguma dúvida, pessoal, deixem no comentário que eu vou olhar todos os comentários e responder para que vocês saiam daqui sem dúvidas, tá? Mesmo que você saia com dúvida, deixa lá que depois eu te respondo e a dúvida é sanada, tá bom? Então, vamos lá. Beleza, então imagine que eu joguei todos os meus pequenos hidrogramas no gráfico, vai ficar essa bagunça aí geral, tá? Mas para mim não é nem interessante olhar isso aqui agora, só estou colocando para mostrar para vocês que eu posso jogar todos os hidrogramas no gráfico, tá? Bom, pessoal, essa aqui é uma etapa final já do processo do hidrograma de projeto, tá? Essa etapa requer muita atenção também, muita atenção. A gente viu que ao longo do processo tem algumas etapas mais simples, né, que a gente consegue até desenvolver de uma forma mais simplificada, mais facilitada. Algumas etapas que acaba gerando um pouco de dúvida, né, tem que prestar um pouco mais atenção. Essa é uma etapa delas, tá? Uma etapa que tem que prestar bastante atenção. Eu vou repetir ela 1, 2, 3 vezes, né, com outros exemplos aqui de bloco de chuva, mas para ficar bem claro e bem sólido com vocês, tá? Mas preciso que vocês prestem bastante atenção nessa etapa aqui. Bom, vamos lá. Eu preciso criar agora uma tabela de superposição. O que seria superposição? Mostrei para vocês que eu tenho pequenos hidrogramas ali criados, né, em resposta aos blocos de chuva.
né, como foi a última imagem que eu mostrei para vocês. O meu hidrograma de projeto vai ser como se fosse uma somatória desses pequenos hidrogramas, tá? E para isso eu preciso fazer uma superposição desses pequenos hidrogramas para eu gerar o meu hidrograma grandão, curvilíneo e tudo mais, tá? Então, essa é a etapa que a gente vai fazer agora. E como funciona a criação dessa tabela, como funciona essa superposição? Então, imagine o seguinte, ó, aqui eu tenho a minha tabela com o meu T, o passo de tempo, né, do ponto 1, lembra que ele ia até 2? Né? Até 2 ele ia por quê? Que é a duração de chuva. Né? Só que o que acontece? O meu hidrograma vai ser uma resposta à chuva que aconteceu na bacia. Então, pode ser que parou de chover, mas mesmo assim, né, pode ser não, vai acontecer isso. Parou de chover, mesmo assim, vai estar passando vazão ainda no ponto de estudo. Né? Então, vai continuar passando. Então, o tempo que para de chover não é o tempo que parou a vazão. Né? É diferente. Parou de chover aqui, né? Vamos colocar para cá. Parou de chover aqui e parou de contribuir mais para frente. Estou tentando fazer aqui, não está ficando muito bom. Né? Então, imagine que parou de chover aqui, tá? Só que ainda continua tendo vazão no ponto de estudo e só vai parar a vazão aqui na frente. Então, eu tenho esse delta aqui, tá? Para considerar. Então, por isso que nessa minha primeira coluna de tempo aqui, não para em 2 horas, que é o tempo de chuva. Vai parar lá para 4, 5, 6 horas. A gente vai ver quando que vai parar, vai zerar ali o nosso hidrograma, tá? Então, aqui eu já preparo essa primeira coluna. Pode colocar aí o dobro de linhas, né? Pode colocar o dobro de linhas. Então, ir até 2 horas. Estou colocando aqui até 4 horas, tá? Bom, e na outra coluna, estou colocando aqui, ó, bloco 1, tá? Bloco 1. Então, perceba que eu estou pegando o meu bloquinho de chuva do meu hidrograma de projeto, que vai contribuir para a vazão, e estou colocando aqui nesse bloco 1, nessa coluna 1 aqui, tá? Como que eu vou alimentar esses valores? Então, imagine o seguinte, ó. Vamos olhar o gráfico aqui agora, tá? Esse gráfico aqui, ele é o gráfico do meu bloco 1. Então, lembra que eu criei lá? Então, a vazão aqui 0, né? Chega até a vazão de pico, ponto 46, 0 aqui e tudo mais. Então, é esse bloquinho aqui em cima, ó, que eu utilizei e mostrei para vocês agora mesmo. Né? Então, isso aqui representa os resultados do bloco 1, tá? Que é esse hidrograma aqui. Então, beleza, tem isso daqui. Bom, eu vou utilizar a teoria aqui da semelhança dos triângulos. Então, o que acontece? No ponto 87, eu tenho uma vazão de ponto 46, tá? Aqui, beleza? Agora, eu preciso saber qual que é a vazão que vai acontecer aqui, ó, para a minha etapa ponto 3, né? Porque o meu hidrograma começa aqui na etapa ponto 3. Então, tudo que está atrás da etapa ponto 3 é 0, né? Então, 0, 0, até a ponto 3 vai ser 0, porque se começa nela, né, a minha vazão é 0. Então, perceba aqui, ó, pegar uma outra caneta. A ponto 3, que é o tempo, né? A vazão é o quê? Vazão é 0. Né? Então, aqui, ó, 0, 0, ponto 3, 0 também. Agora, na etapa ponto 4, qual que vai ser essa contribuição? Aí que começa a questão. Né? Então, aqui, ó, peguei aqui etapa ponto 4, né? Qual que vai ser a minha vazão aqui? Ó, tá? Coloquei interrogação. Então, como que eu vou calcular essa minha vazão? Regra de 3. Regra de 3, tá? Então, vamos ter isso em mente. Então, vou pegar aqui, ó, ponto 87, né, do meu hidrograma aqui do meu bloco 1, menos ponto 3, que é esse ponto aqui, tá? Eu vou ter essa largura aqui, ó, do meu triângulo. Vou colocar esse L1 aqui, né? Está para ponto 46 de vazão, porque a altura dele é ponto 46, tá? Assim como ponto 4 menos ponto 3, né? Então, imagine que eu tenho aqui um triângulo pequenininho aqui, ó, tá? Ponto 4 menos ponto 3, vou chegar nesse Lzinho aqui, colocar como L2, né? Está para Q, que é a vazão que eu quero calcular, que é essa daqui, tá? Então, fazendo uma regra de 3 aqui, pessoal, eu vou ter o seguinte, Q vezes ponto 87 menos ponto 3 é igual a ponto 4 menos ponto 3 vezes ponto 46. Então, estou fazendo regra de 3, tá? Então, calculando aqui, ó, ponto 87 menos ponto 3, ponto 57. E do outro lado, ponto 1
vezes 0,46. Então, eu jogo aqui esse valor para o outro lado, dividindo, né? E chego numa vazão de 0,08 metros cúbicos por segundo. Então, vou colocar essa vazão aqui, ó, nessa etapa, ponto 4. Beleza? Então, é isso que eu estou fazendo, tá? Então, vamos para a próxima etapa. Vamos para a próxima linha de... Tá? Vou pegar agora a linha ponto 5. Beleza? Nessa linha ponto 5, eu vou utilizar aqui a mesma regra, tá? A mesma regra. Então, se eu pegar aqui o meu triângulo grandão, que é o meu triângulo que está sendo representado aqui o meu bloco de chuva 1, né? Tem esse meu triângulo grandão. Eu tenho a mesma diferença aqui, ó, da minha base do triângulo, que é 0,87 menos 0,3, tá? O que acontece, pessoal? Essa subtração ela não vai mudar, porque a minha base desse meu triângulo aqui é fixa, né? Então, 0,87, 0,3, ela está para 0,46, também não vai mudar, que essa vazão aqui é a vazão de pico, né? O meu QP' lá do meu bloco de chuva 1. Está para meio menos 0,3. Por que meio? Porque agora eu estou na etapa meio aqui, ó. Meio, que é o meu triângulo aqui, meio. 0,3 está aqui, né? Então, eu vou ter aqui a minha base desse meu pequeno triângulo aqui, ó. Tá? Então, meio está para meio menos 0,3, né? Que é a minha base, está para a vazão que eu quero calcular aqui. Então, eu vou fazer aqui a multiplicação, né? Q vezes o 0,87 menos 3, igual a 0,5 menos 0,3, e faço todo o desenvolvimento aqui da minha regrinha de 3, e vou chegar numa vazão de 0,16 metros cúbicos por segundo, tá? E vou colocar essa vazão aqui. Beleza? Vamos para mais uma linha. Agora eu estou na etapa de tempo, 0,6, tá? Então, vamos lá. 0,87 menos 0,3, né, que seria essa minha base, que é imutável, está para 0,46, que é a minha vazão, tá? Que é essa vazão aqui. Aqui embaixo, 0,6 menos 0,3, que agora eu estou nesse 0,6 aqui, ó, né? 0,6 aqui na minha tabela, menos 0,3 aqui, vou chegar na minha base pequena aqui do meu triângulo, tá? E vou calcular aqui, fazendo o mesmo procedimento, chegando em 0,24. Então, se eu pegar aqui, ó, daria 0,24, tá? E vou jogar o 0,24 aqui na minha linha. Beleza? Maravilha, pessoal. Então, esse processo aqui, eu vou repetindo ele, tá? Até um ponto que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Perceba o seguinte, conforme eu vou andando aqui, ó, descendo aqui na minha tabela, eu vou avançando no tempo. E chega um tempo que esse meu triângulo aqui que está no ponto 6, né? Pode ser que ele passe para o outro lado aqui do meu tempo de pico, né? E aí muda um pouco o processo, tá? Então, por enquanto, todos os tempos que você for calcular aqui, ó, antes do seu tempo de pico, vai ser esse processo que a gente está vendo aqui. Então, outro exemplo aqui, ó. O meu tempo aqui é 0,7. 0,7 está antes do 87 ainda, né? Então, aqui 87 menos 0,3 está para 0,46. Agora, 0,7 menos 0,3, que é a minha base desse triângulo aqui, está para aqui. Então, regrinha de 3 aqui, tá? Joga para lá, joga para cá. Cheguei em 0,32 metros cúbicos por segundo. Beleza? Próxima etapa. 0,8. Perceba, ó, o 0,8 está pertinho do 0,87, mas não passou ainda. Então, mesmo processo, tá? 0,87 menos 0,3 está para 0,46, assim como 0,8 menos 0,3 está para vazão. Então, vou jogar aqui regrinha de 3, né? Multiplicação e depois a divisão, chega em 0,4. Então, aqui a vazão é 0,4, tá? Então, até aqui, coloquei até em vermelho, ó, que é um ponto anterior ao meu tempo de pico. Esse ponto anterior ao tempo de pico tá ok, né? Vou seguir a mesma regrinha sem nenhuma alteração, tá? Agora, pessoal, eu tenho um tempo aqui na minha tabela, que é 0,9, né? Que ele passou do meu tempo de pico, né? Passou. Então, o tempo de pico é 0,87, como está aqui na tabela. E agora eu estou no 0,9, tá? O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou usar ainda a semelhança de triângulo, porém o outro triângulo, né? Aqui eu tenho
um triângulo, vou pintar ele de amarelo aqui, que eu estava usando esse triângulo até agora, né? Para todos os tempos aqui menores ATP. Agora eu vou usar esse outro triângulo aqui, ó, o outro lado do triângulo, tá? Então, o mesmo processo, com algumas pequenas alterações aqui de entendimento, né? Mas o mesmo processo. Então, vamos lá. Qual que é o final desse triângulo? 1,83, que é esse final aqui, né? Qual que é o tempo de pico aqui, o começo? 0,87. Então, 1,83 menos 0,87 tá para 0,46 aqui em cima, beleza? Agora, o que eu vou calcular é o meu tempo 0,9, que está um pouquinho aqui depois. Então, tem que fazer 1,83, que é o final, menos 0,9, que seria a base desse triângulo menor, aqui um pouquinho menor, né? Está para a vazão, quero calcular a vazão. Então, pego a vazão aqui, faço regrinha de 3 também, né? Então, vou fazer aqui. Então, pego aqui 1,83 menos 0,87, tá? Do outro lado, 1,83 menos 0,9 vezes 0,46. Então, só multipliquei aqui cruzado. Chego aqui, 1,83 menos 0,87, 0,96. 1,83 menos 0,9, 0,93. 0,46 multiplicando. Então, vou jogar aqui esse valor dividindo, já multiplicando e dividindo, chega em 0,45, tá? Então, esse valor aqui, que eu vou alimentar aqui a minha linha, beleza? Vamos para outra etapa aqui, ó. Perceba, agora eu estou na etapa 1, tá? A etapa 1, ela é menor ou maior que o meu tempo de pico? Maior, né? Se a etapa 0,9 já era maior, então eu faço a mesma regrinha, porém considerando esse triângulo aqui, ó. O início aqui e o final aqui, beleza? Então, vamos lá. 1,83 menos 0,87. Então, aqui, ó, 1,83 menos 0,87, que é essa base do triângulo grandão. Está para 0,46. 1,83 menos 1, que é o ponto que eu estou aqui agora, é a base desse triângulo menor, tá? Está para vazão. Calculei aqui por regrinha de 3, cheguei na vazão de 0,4 metros cúbicos por segundo, tá? Venho e alimento aqui a tabela 0,4, tá? Então, pessoal, depois que passou do tempo de pico, segue essa regrinha até o final. Você vai perceber que quando chega aqui na etapa 1,9, aqui 2, começa a zerar e dar valor negativo. Se for menor que zero, zera tudo aqui, ó, tá? Porque não tem como ter a vazão negativa, né? Então, você vai zerar tudo isso daqui, tá? Então, a última etapa aqui, ó, seria a 1,9, né? Que deu zero aqui, tá? Depois, na etapa 2, você vai ter valor negativo, 2,1 valor negativo, 2,2, até a etapa 4 aqui, de horas, né? Você vai ter valores negativos, então você vai zerar, tá? Com isso, você finaliza o quê? O procedimento aqui do bloco 1 somente. Então, eu só estou fazendo do bloco 1, tá? Agora, eu vou fazer do bloco 2. Lembra que você tem 18 blocos, tá? Que a gente retirou do hietograma de projetos. Tem 18 blocos, tá, pessoal? Então, a gente fez do bloco 1, vou fazer do bloco 2, do bloco 3, do bloco 4, 5, 6, 7, até o 18, tá? Obviamente, pessoal, aqui no vídeo eu não vou fazer todos para vocês, porque senão o vídeo vai ficar com 5 horas, né? Já está com 1h20, então eu vou fazer do bloco 2 também. Eu já fiz do bloco 1 bem detalhado para vocês, né? Antes do TP, depois do TP, vários exemplos. Agora, do bloco 2, eu vou fazer alguns exemplos ali, mas uma quantidade menor de exemplos, né? E depois no bloco 3, 4, 5, você vai repetir esse mesmo processo, tá bom? Esse mesmo processo. Vamos lá. O bloco 1 é o laranja e o bloco 2 é o verde, certo? Então aqui, pessoal, eu tenho já os dois blocos aqui nesse diagrama. O laranja eu vou desconsiderar agora, tá? Coloquei aqui só para diferenciar, mas o que a gente vai usar é o bloco 2, que é o verde, tá? O bloco 2 começa aqui no tempo 0,4. E nesse tempo 0,4 a vazão é 0. Então aqui no tempo 0,4 a minha vazão vai ser 0. Começa assim, tá? Agora, eu preciso saber a vazão no tempo 0,5. E agora? Mesmo processo. Vamos lá? 0,97, né, que é o meu TP aqui, ó, menos 0,4, que é o ponto que eu estou aqui, vai ser essa base maior aqui do triângulo, está para a vazão de 1,52 aqui em cima, aqui do lado, aqui na tabela, tá? Ponto 5, que é a etapa de tempo que eu estou aqui agora, menos 0,4, que é o início aqui do meu ideograma, vai dar a vazão de quê? Qual que é a vazão de quê? Né? Então, vamos lá. Fazendo aqui o cruzamento aqui, né? Eu vou ter vazão vezes 0,97 menos 0,40 é igual a 0,5 menos 0,4 vezes 1,52, tá? Então, regrinha de 3.
calculei isso daqui, cheguei na vazão de 0,27. Vou colocar aqui 0,27. Tá? Então, perceba que é o mesmo processo. O que você tem que se atentar agora eu estou trabalhando com o bloco 2. O bloco 2 ele vai ter um início diferente do bloco 1, vai ter um tempo de pico diferente, vai ter um tempo de base diferente, vai ter a vazão diferente. Então, é o mesmo processo, porém as variáveis aqui, os valores aqui, eles são diferentes, tá bom? Então, joguei isso aqui na etapa 5. Vamos para mais uma etapa, agora é a etapa ponto 6, tá? Nessa etapa ponto 6, eu tenho aqui, ó, ponto 97 menos ponto 4, que isso aqui não vai mudar, né? Ponto 97, ponto 4, igual a 1,52 também não vai mudar, 1,52. O que vai mudar aqui embaixo? Estou no ponto 6 aqui agora, certo? Então, eu vou pegar ponto 6 menos ponto 4, que é o início aqui do meu ideograma, está para vazão. Calculo aqui por regra de 3, cheguei em ponto 53, lancei o ponto 53 aqui em cima nessa linha, tá? Então, esse mesmo processo. Mais um exemplo, agora pegando do outro lado, né, do meu triângulo, pegando o meu triângulo ali que já está se encaminhando para o final, né, do ideograma, né, ou seja, esse meu tempo de pico já passou aqui, né, o meu ponto 97. Então, pegando isso daqui, pessoal, eu tenho aqui o meu tempo final, né, 1,93 e o meu tempo de pico, 0,97. Então, essa minha base do triângulo vai ser 1,93 menos 0,97. Está para vazão de 1,52. Beleza? Agora, eu estou calculando a minha etapa de tempo 1. Né? Então, 1,93 menos 1 vai ser essa minha base do triângulo menor aqui. Ó, tá? Está para vazão. Não sei qual vazão que é, aqui em cima. Vou calcular por regra de 3 aqui também e vou chegar na vazão de 1,48 metros cúbicos por segundo. Tá? Então, assim eu vou alimentando também a minha tabela aqui, ó, tá? Perceba que eu coloquei em vermelho também quando muda a equação, né? Então, quando eu chego aqui com o tempo de ponto 9, né? Ponto 9, eu ainda tenho aqui aquela equação antiga. Do ponto 1, já passou para o outro lado do triângulo, esse triângulo aqui. Então, muda um pouco aqui essa equação, né? Os valores, né? Mas o processo é o mesmo, tá? Então, assim eu vou alimentando todos os valores da minha linha, variando aqui o meu passo de tempo, até quando começa a zerar. Zerou, né? Segue zero aqui embaixo, não deixa valor negativo, tá? E é isso daí. Bom, pessoal, agora é o seguinte, tá? Essa tabela aqui, ela está completa, porque aqui já tem os 18 blocos de chuva, tá? Eu não vou fazer todos para vocês, como eu disse, senão vai ficar 5 horas aqui, o processo é o mesmo, tá? E o que acontece? O que nós temos que fazer agora? Então, montei essa tabela com o meu tempo, meu bloco 1, 2, 3, até o bloco 18. O que eu preciso fazer agora, pessoal? Essa minha linha aqui, ó, onde está com essa flecha laranja, eu preciso somar todos os valores da linha, tá? Então, vamos pegar aqui, ó. Preciso somar o 0, mais esse 0, mais esse 0, mais esse 0, até o final, né? Todos os zeros aqui, que vai resultar em quanto? 0, né? Na segunda linha, a mesma coisa. Terceira linha, a mesma coisa. Na quarta linha, já tem um valorzinho aqui, ó, 0,08. Então, 0,08, vai pegar o marcador, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, vai chegar 0,08, certo? Na terceira linha, tem o 0,16 e 0,27. Então, somando os dois, mais 0, mais 0, 0, 0, 0, 0, 0,43. Assim eu vou fazendo para todas as linhas. Tem que somar todas as linhas e colocar aqui no final, tá? No final, beleza? Fazendo isso, pessoal, está pronto o seu ideograma de projeto. Tá? Então, finalmente chegamos no ideograma de projeto. Então, para criar o ideograma, vou pegar a primeira coluna de tempo e a última coluna, que é a somatória, já contemplando aqui a superposição dos meus ideogramas, né? Essas duas colunas. Vou jogar aqui essas duas colunas aqui para criar o meu ideograma de projeto. Então, perceba, tem os meus pequenos ideogramas ali embaixo, que são aqueles ideogramas que respondem para cada bloco de chuva, né? A resposta para cada bloco de chuva. E tem o meu ideograma grandão aqui, né? Tem o meu ideograma maior, né? Onde já está contemplando toda essa variação aqui, ó, tá? Então, cheguei aqui nessa configuração desse ideograma curvilíneo, tá bom? Pessoal, um destaque muito importante agora, tá? Muito importante.
Nesse vídeo, eu coloquei na descrição desse vídeo, tá, um link, aonde eu coloquei dentro desse link, né, uma planilha de cálculo, né, com todo esse método já montado, desde o histograma de Ruff, desde o histograma de projeto, o histograma de unitário e esse histograma também de projeto. Está todo o processo já feito dentro da planilha. Obviamente, pessoal, planilha é planilha, né? Então, a gente sabe que planilha na engenharia, cada engenheiro faz sua planilha, cada um entende a sua planilha, né? Esse processo também vale para essa situação, tá? Mas, como você já viu o vídeo até aqui, né? Você que está me assistindo até aqui, você já tem toda essa clareza do processo. Se ficou alguma dúvida, deixa no comentário. Mas você já tem toda essa clareza do processo. Então, quando você pegar a planilha para utilizar, você já vai entender como ela foi montada, você já vai entender todo o processo que você já viu aqui no vídeo, tá? Então, essa planilha é gratuita, de presente aí para você, tá? Como você vai fazer para receber essa planilha? Você vai clicar no link na descrição, vai abrir uma página para você, que vai te pedir nome e e-mail, tá? Nome e e-mail. Você colocando o seu nome e o seu e-mail, tá? E clicando no botão, você vai ser direcionado para uma segunda página, onde tem lá mais de 30 planilhas de cálculos de hidráulica e hidrologia, e essa planilha aqui de hidrograma de projeto vai estar lá dentro, tá? Então você entra lá e baixa ela, se quiser baixar mais alguma também, fique à vontade, tá? Quando você faz esse pequeno cadastro de nome e e-mail, você se cadastra para uma lista minha de e-mails, tá? E dentro dessa lista de e-mails eu mando alguns materiais aí algumas vezes na semana, sobre a parte de dimensionamento, de cálculo, hidrologia, hidráulica, né? Então, algumas planilhas por lá também, né? Que às vezes eu acabo não fazendo o vídeo, eu acabo contribuindo lá também via e-mail, tá? Então, se você quiser participar aí dessa comunidade, né? Seja bem-vindo, né? E também fique à vontade lá para baixar essa planilha aqui e baixar outras planilhas também disponíveis, tá bom? Pessoal, então, você ainda que não deu o seu like, esqueceu ao longo do vídeo aí, dê o seu like, tá? Clique aí em curtir, compartilhe esse vídeo, agora que você viu até o final, né? Você viu que não é uma enrolação, é um processo mesmo necessário aqui para criar o hidrograma de projeto. Compartilhe esse vídeo com mais profissionais, tá? Compartilhe aí com 5 pessoas no seu WhatsApp, né? 5 pessoas que você acha que vai gostar desse vídeo, que tem interesse, né? Clica aí em compartilhar e manda para eles, tá bom? Se inscreva no canal, assine o sininho lá. Se você tem as redes sociais aí também, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, né? Me siga lá também. Às vezes eu posto um material específico no LinkedIn, um outro no Face, um outro no Instagram, né? Então, no Telegram também, tá? O Telegram eu acabo compartilhando pequenas pílulas ali de conhecimento, né? De conteúdo diários, né? Então, em áudio mesmo, mando áudio lá para a turma do Telegram, tá? Então, siga aí essas redes sociais para que você esteja por dentro aí também do meu trabalho, desses materiais que eu estou divulgando aí gratuitamente, tá bom? Pessoal, então, muito obrigado pela atenção de vocês, grande abraço e até o próximo vídeo, tá bom? Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever, tá bom? Grande abraço e até a próxima.